Olá, turma, tudo bem? Vamos falar hoje sobre isomeria, parte 2. Na parte um de isomeria, a gente discutiu 5 tipos de isomeria plana, né? Aqui vamos começar a falar sobre isomeria espacial ou estereoisomeria. E vamos falar hoje sobre a chamada isomeria geométrica, que pode ser do tipo cis-trans ou ainda isomeria geométrica EZ, que é o tipo de isomeria mais aceita aí pela IUPAC, né? Mas a que mais cai em vestibular ainda continua sendo a cis-trans, embora EZ é um tipo de isomeria geométrica mais ampla. Então, olha lá, EZ não tem nada a ver com cis-trans. São duas maneiras diferentes de classificar os compostos isômeros, tá? Mas, vamos lá. Isomeria cis-trans. Primeiro, condições para que ocorra esse tipo de isomeria. Eu tenho que ter dois compostos, primeiro, com dupla ligação entre os átomos de carbono. Hibridação sp2, hibridação sp2. Geometria plana trigonal, ângulo de 120 graus entre os ligantes. Eu tenho que ter A e B. Esses dois ligantes devem ser diferentes. C e D. Esses dois ligantes também devem ser diferentes. Então, olha lá, A diferente de B, C diferente de D. Por exemplo, se eu pego o composto 1,2-dicloroeteno, escreva a fórmula estrutural dele, 1,2-dicloroeteno. Imagina um plano passando por aqui, entre os dois átomos de carbono. Nesse caso aqui, eu tenho os dois hidrogênios de um lado do plano, os dois átomos de cloro do outro lado do plano. Então, eu digo que essa forma é a forma cis, do mesmo lado, os dois cloros do mesmo lado desse plano que está passando aqui pelos dois átomos de carbono e pela dupla ligação. Então, eu teria a forma cis 1,2-dicloroeteno. Agora, eu posso ter no espaço ainda essa disposição. Os dois átomos de carbono com dupla ligação, e eu vou ter um cloro de um lado do plano, o outro cloro do outro lado do plano. Olha lá, passo o plano por aqui, eu tenho um cloro de um lado, outro cloro do outro lado. Isso aqui é a chamada forma trans do composto. Forma trans do composto. O negócio é transversal. Ó. Um de um lado do plano, o outro do outro lado do plano. Aí o cara fala, pô, Mondra, mas isso implica em quê? Isso implica em propriedades físicas e propriedades químicas diferentes. Ou seja, a forma cis, por exemplo, ó, eu teria aqui um momento dipolar nessa ligação entre carbono e cloro. Né? Então, quem não lembra mais de momento dipolar, dá uma olhadinha lá em polaridade de ligação e polaridade molecular, tá? Olha lá, aqui eu tenho um outro momento dipolar entre carbono e cloro. Esses dois vetores, momento dipolares, eles vão se somar. Isso significa que essa molécula aqui, a forma cis desse composto, ela é uma molécula polar. O momento dipolar resultante, que é a soma desses dois momentos, é diferente de zero. Então eu tenho aqui uma forma polar do 1,2-dicloroeteno. Já a forma trans, eu teria aqui um vetor momento dipolar nessa direção, nesse sentido, e um vetor momento dipolar nessa direção, nesse sentido. Novamente, quem não lembra de polaridade, dá uma olhadinha lá em polaridade de ligações e polaridade molecular. O momento dipolar agora, um anula o outro. Isso significa que o momento dipolar dessa molécula aqui é igual a zero. Então, essa molécula é uma molécula apolar. Sendo uma molécula apolar, ela deve ser menos solúvel em água. Então, aqui, mais solúvel em água, polar, forma cis. Momento dipolar igual a zero, forma trans, né? Mais insolúvel em água. A forma cis, como eu tenho aí um polo negativo e um polo positivo, isso significa que a temperatura de ebulição vai ser maior.
60,3 graus Celsius, enquanto que a forma apolar, a temperatura de ebulição vai ser menor. Tudo bem? Em compostos cíclicos, né? Então a gente tem aí a geometria cis-trans em compostos cíclicos, algumas vezes também chamada de geometria bayeriana, em homenagem a Bayer. Eu teria aqui um ciclo e novamente as mesmas condições. A diferente de B, C diferente de D. 1,2-diclorociclopropano. Eu tenho os 3 átomos de carbono aqui em um plano, formando o ciclopropano. Eu posso ter um cloro abaixo desse plano, o outro cloro abaixo desse plano. Então, os 3 carbonos em um plano, um cloro abaixo, outro cloro abaixo, né? Como se estivesse do outro lado da folha aí de papel, né? Um hidrogênio acima, o outro hidrogênio acima. Isso aqui seria a forma cis. Eu posso ter ainda o composto 1,2-diclorociclopropano, com um cloro abaixo do plano, então imagine atrás lá da folha de papel, e o outro cloro acima do plano, em cima da folha de papel. Eu tenho a forma trans do composto, então forma cis, forma trans. E detalhe, não precisa ser para 3 carbonos apenas no ciclo, pode ser mais carbonos no ciclo, 4, 5, 6... Outro tipo de isomeria geométrica, que essa é a mais aceita pela IUPAC, é uma forma mais ampla, engloba inclusive a forma cis-trans, é a chamada isomeria EZ, né? E, que vem do alemão Ettinger, que significa oposto, lados opostos, e Z, que vem de zusammen, também do alemão, zusammen, que significa juntos, do mesmo lado, né? Brincando, ó, para memorizar, então, uma brincadeirinha, ó, para memorizar eu costumo falar juntos, juntos, do mesmo lado, juntos, tá? Z. Então, vamos lá. Eu tenho que ter agora composto com dupla. Nesse composto, A diferente de B, C diferente de D e B diferente de D, A diferente de C, ou seja, tudo diferente, né? Então, os 4 ligantes aos carbonos sendo diferentes. Eu pego, por exemplo, esse composto aqui, ó, o 1 cloro, 2 flúor, 1 iodo eteno. Repare que os 4 ligantes agora são diferentes. Então, como que eu vou classificar em cis e trans? Agora não dá. Então, eu uso a classificação EZ. Eu pego como essa classificação? Grupo com prioridade é aquele que vai ter o maior número atômico, Z. Aí o cara fala assim, pô, Mondra, mas então eu tenho que saber o número atômico? Não, o número atômico normalmente é dado, né, no vestibular, então, dado a tabelinha de número atômico, tá? Então, aquele que tiver o maior número atômico eu chamo de grupo prioritário. Então eu pego aqui entre cloro e iodo. Iodo tem número atômico 53, o cloro 17. Então o iodo é o grupo prioritário. Vou chamar de grupo 1, o cloro de grupo 2, nesse átomo de carbono. Olha o outro carbono. O flúor é 9, o hidrogênio tem número atômico 1. Flúor 9, hidrogênio 1. Portanto, o flúor vem a ser o grupo prioritário, número atômico maior. Repare que os grupos prioritários estão em posição transversal aqui, ó, tá? Como se fosse trans, mas não tem nada a ver com trans, hein, turma? Eu chamo aqui de forma E. Forma E. Os grupos prioritários em posição transversais, tá? Cuidado, parece trans, mas a gente não fala em trans, fala em E, tá? Aqui, nesse outro composto que eu escrevi, ó, eu mudei a posição do iodo. O iodo 53, o cloro 35. Então agora os 2 grupos prioritários, ó, de maior número atômico, o flúor e o iodo, estão do mesmo lado, enquanto que o hidrogênio e cloro estão abaixo desse outro lado do plano, né? Então, olha lá, grupos prioritários, grupo 1, do mesmo lado do plano. Grupo 2, do mesmo lado do plano. Eu digo que essa aqui é a forma Z, de juntos, juntos. 1 cloro, 2 flúor, 1 iodo eteno. Bom, quem quiser estudar isso aí com mais detalhes, né? Maior número de exemplos sobre esse assunto, vai lá no meu canal do YouTube. Lá eu entro em maiores detalhes. Tá? Um abraço para vocês.